Hello, hello, hello! Seja muito bem-vindo à volta desse canal, né? Mais um vídeo. A última vez que eu gravei um vídeo, na verdade, tem uns 3 anos. Porque foi quando eu estava na Austrália gravando. Inclusive, eu estava olhando esse cartão de memória e eu vi vários vídeos que eu nunca nem postei do meu tempo na Austrália com o Nick. E da última vez que eu postei um vídeo deve fazer 1 ou 2 anos, eu não tenho certeza. Mas estou de volta aqui depois de orar muito, depois, né, ter ali o meu tempo com Deus, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas também de insistência do meu marido maravilhoso, e também vocês, que por algum motivo, eu acho que o Nick gravou um vídeo, falou assim, comenta lá pra Bruna voltar pro YouTube, e deu certo, né, gente, estou aqui, e eu gosto muito do YouTube, porque o YouTube é uma plataforma que, assim, a gente pode conversar e eu não tô muito preocupada com o tempo em si. Se você escutou esse barulho foi a Amanda, que tá escondida aqui atrás, mas ela está aqui presente. Pode falar oi, Amanda. Oi, gente. A Amanda tá aqui, ela tá aqui comigo e o celular dela fez um barulho. Mas bom, o YouTube é legal por isso, eu tenho tempo pra falar com vocês de coisas que, cara, às vezes não daria tempo de conversar no Instagram, no Stories ou algo do tipo. Então esse é um lugar livre, é um lugar tranquilo pra eu ter esse momento com vocês. Então, nós vamos ter aqui vídeos em nome de Jesus toda terça-feira, né, Amanda? Isso aí. No nome de Jesus. Então você já pode se inscrever, curtir, compartilhar. No YouTube a gente não tem outras plataformas, é só YouTube mesmo. Então você pode inclusive deixar nos comentários algumas coisas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, tá bom? Então a gente já vai começar agora para o tema desse vídeo. Você já viu, mas o tema é como estou fazendo o meu devocional em 2025. Então assim, na verdade o tema desse vídeo era como eu vou fazer, porque eu tava com a ideia lá do início do ano. Mas eu já tô fazendo isso, e o que é bom porque desde o início do ano até agora, então eu estou gravando em março, já mudaram algumas coisas e a vida com Deus ela é assim. A gente vai vivendo com o Senhor e caminhando conforme a palavra dele, o direcionamento dele. Então, às vezes as coisas mudam e glória a Deus por isso. E nós precisamos ser maleáveis para aquilo que o Senhor está nos direcionando ou aquilo que ele tem falado no nosso coração. Então vamos lá. O que é devocional? Então, devocional, ele é um momento que você separa diariamente para o Senhor. E eu sei que tem muita gente que tem dúvida de como fazer um devocional, e ele é um pouquinho diferente para cada um no sentido de método, mas para todos, para nós cristãos, é um momento do dia que você separa exclusivamente para Deus, única e exclusivamente para ele. Existem diversos versículos que falam sobre uma vida devocional. Então a gente tem o clássico que é Mateus 6,6, que fala que quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. E aí, em algumas versões, no finalzinho desse versículo tem e o seu pai lhe recompensará publicamente. A gente tem versículos que falam sobre o poder da oração, enfim, são diversos. Mas um dos que mais pega assim pra mim, que é o que eu vou ler aqui, é Salmo 119:11, que fala: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então essa vida devocional, essa vida de estudo da Bíblia, essa vida de ter tempo com o Senhor, de ter uma vida com Ele, faz com que nós venhamos guardar a palavra dele no nosso coração e nós não venhamos pecar contra Deus. Então, como não pecar? Guardando a palavra de Deus no nosso coração. Eu acho que se fosse um pedido que eu faria, assim, de tipo assim, sei lá, aquele super pedido que a gente imagina, nossa, imagina se Deus fizesse tal coisa, eu acho que eu pediria, Senhor, guarda toda a palavra no meu coração. E esse é o meu desejo, estudar a Bíblia, esse é o meu desejo pra você, que você venha guardar a palavra do Senhor. Mas bom, agora você já entendeu que devocional é um momento. Eu não sei se vocês estão escutando moto ou não, tá? Porque tá passando moto e se ouvir um barulho de moto, é as motos que passam aqui perto de casa. Mas a maneira como eu faço o meu devocional. Então sim, eu separo um momento diariamente para estar com o Senhor focada, e eu tenho aquilo que é inegociável e aquilo que é negociável. Por que é importante eu falar isso pra vocês? Porque às vezes a gente tenta, de alguma maneira, fazer o nosso devocional a coisa mais, tipo assim, complexa do mundo. Então eu vou ler, sei lá, quantos capítulos da Bíblia, e aí eu vou ler numa outra versão também pra fazer um comparativo. Eu vou pegar uma Bíblia de estudo
que eu possa ler todos os comentários, e aí eu vou assistir o vídeo no YouTube sobre aquele tema que eu tô lendo naquele dia, e aí eu vou ter mais 1 hora de oração, entendimento, eu vou orar mais sei lá quanto tempo em línguas, e aí eu vou tirar um tempo pra soaking, e aí eu vou... Cara, tem muitas coisas que você pode fazer num tempo com Deus. E o que eu vejo, assim, particularmente, principalmente das pessoas que eu converso, são pessoas que elas tentam colocar muita coisa dentro da rotina devocional delas, sendo que elas não têm uma rotina para isso. Então, você vai entender o que eu tô falando. Inclusive, tem a história de uma amiga minha que ela sempre leu muita Bíblia. Ela já leu a Bíblia toda, assim, trocentas vezes. E ela, quando ela teve filho, ela não conseguiu ler o tanto que ela lia. E aí ela descobriu algo chamado Bíblia em áudio. E ela falou que no início foi muito estranho, porque ela estava acostumada em ter muito tempo de leitura ali, sem interrupções. E isso não era mais possível com um bebezinho de colo, com um recém-nascido. Então ela começou a deixar a Bíblia tocando o tempo todo. E ela viu o quanto ela aprendeu, o quanto ela cresceu com Deus. E foi desconfortável, foi diferente, mas ainda assim era um tempo com o Senhor, era um tempo de estar se alimentando. Então não, a maneira como você faz seu devocional, ela não deve ser estática. Ela vai mudar. O que não pode mudar é o fato de você separar o seu tempo para o Senhor diariamente. Então vamos falar agora sobre os meus inegociáveis. Tem 2 inegociáveis, na verdade, não só para mim, mas para todo cristão, que é a oração e a leitura da palavra. Então eu tenho aqui a minha Bíblia em mãos, tá? Essa é a Bíblia que eu estou lendo nesse momento. Ela é uma Bíblia NVI. Bruna, mas tem outras versões que eu gosto mais, glória a Deus. Eu já li... Eu acho que não posso falar que eu li todas as versões, mas eu já li a Bíblia toda, em quase todas as versões. E essa é a minha Bíblia do momento, justamente porque ela tem espaço para anotar. Então essa é uma Bíblia nova, então eu vou mostrar aqui a parte de crônicas. Não tem nada anotado nela, porque ainda no meu plano bíblico não cheguei em crônicas, então não tem nada anotado aqui, mas vai ter. Eu gosto muito dessa Bíblia. Então eu tenho tempo de ler a palavra. Bruna, qual plano você segue? Eu sigo o plano, esse ano eu estou seguindo, o plano de leitura bíblica da Zion. Então está aqui, eles dão no início do ano, tá? Que a gente pega lá, Zion é a minha igreja local, e aqui você vai marcando, bom, aqui tá no final do ano, tá vendo? Aqui você vai marcando, você vai dando check. Esse ano eu estou lendo a Bíblia em ordem cronológica. Então, beleza. E inclusive hoje nós estamos aí caminhando bem pro finalzinho de Deuteronômio. Enquanto eu tô gravando isso pra vocês, foi isso que eu estava tendo meu devocional hoje, lendo Deuteronômio. Mas enfim, então eu sigo esse plano. Então todos os dias esse é o meu inegociável. Eu leio isso aqui, eu leio o que está aqui. Bruna, mas você lê mais que isso? Tem vezes que sim, tem vezes que não. Esse é meu inegociável, eu preciso, é o mínimo que eu preciso fazer, é ler ou escutar isso aqui. E por que eu falo ou escutar? Então, a Zion, esse mesmo plano de leitura, ele também está disponível em áudio. Eu evito em escutar a Bíblia em áudio, porque às vezes eu acho que a minha cabeça vagueia, eu fico um pouco melhor quando eu leio no papel. Mas tem vezes que eu leio no papel e depois eu coloco pra escutar mais uma vez. Então, assim, é um recurso, o áudio ele só não pode ser uma muleta pra mim. Então, eu constantemente estou lendo e escutando, lendo, escutando, lendo e escutando. Mas esse é o meu inegociável, ter contato com a palavra de Deus. E o segundo inegociável é o tempo de oração. Então, eu fechar a minha porta e orar a Deus. Então, antes de eu falar um pouco mais sobre oração, só para você saber, o link está na descrição do plano de leitura da Zion, tá? Então você pode começar desde já. Ah, não, mas já tá em março, não tem problema. Vai catching up, começa lendo do que tá e depois vai catching up, que você, uma hora ou outra, você vai conseguir, ou vai colocando em áudio os que já passaram, e aí vai lendo no papel a partir desse. Mas bom, oração. Então, oração, eu tenho meu tempo separado para orar. Então, Bruna, mas às vezes eu tenho dúvida de como é que eu oro. Assim, coisa principal, pega o Pai Nosso e vai destrinchando o Pai Nosso. Se você não sabe exatamente como orar, o que orar, destrincha o Pai Nosso. Como assim? Então, Pai Nosso que estás nos céus. Então, beleza, já tô falando que Deus é aquele que está nos céus, Ele é exaltado. E eu começo a exaltar o nome de Deus, começo a afirmar
quem ele é, aquilo que a Bíblia diz que ele é. Então, beleza, comece fazendo. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Senhor, o Senhor é santo. E aí eu continuo até acabar o Pai Nosso. Então, essa é uma ótima maneira para você começar a orar, porque dentro do Pai Nosso você tem as petições, você tem agradecimento, você tem, assim, uma oração completa, onde você não ora só, você não lê só um versículo, mas você ora aquilo, você ora a Bíblia, e isso é muito bom e muito importante. Outras passagens bíblicas para você orar a palavra, é a armadura de Deus que está em Efésios 6. Então, ora sobre você, sobre a sua família, para que venha proteção. Salmo 91 é um outro salmo. E não tô falando aqui para você fazer, tipo, sei lá, uma prece, ou sei lá, algum outro nome que isso tenha, de você só repetir palavras. Mas é você orar segundo aquilo que a Bíblia diz. Salmos, na verdade, é um prato cheio de oração. Cheio, porque você lê e você vai orando aquilo que está naqueles salmos. E aí quando chega, principalmente, por exemplo, na parte de petições, cara, tem a sua listinha do que você gostaria de pedir para Deus ou por quem você gostaria de interceder. Então eu particularmente intercedo muito pela minha família. Muito, pelo meu pai, pela minha mãe, principalmente porque assim, grande parte da minha família não conhece Jesus, então eu oro por eles constantemente. Eu oro pela minha igreja, eu oro pelos meus pastores, eu oro pelos adolescentes que eu e o Nick a gente cuida. Então, assim, tem bastante coisa. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu oro, parece que eu falo e aí acaba o assunto. Cara, se você escrever tudo aquilo que você tem pra orar, você vai ver que falta tempo pra orar. Que tem muita coisa que você poderia estar falando com Deus, tá orando e não tá. Então, anota pessoas, aquilo que você faz. Bruna, isso significa que você ora todos os dias pela mesma coisa? Então, eu oro todos os dias sem pular pela minha família? Não. Eu oro vários dias. Não significa que todos eu oro pela minha mãe, pelo meu pai, especificamente. Mas eles estão sempre nas minhas orações. Então, e o legal de uma vida com Deus é que conforme você vai tendo o seu tempo de devocional e você começa a orar, você também começa a sentir o Espírito Santo direcionar o teu coração para algumas outras coisas, para algumas pautas. Então, às vezes eu me pego orando por alguns países, eu me pego orando por situações do Brasil, e de coisas que não necessariamente estão na minha listinha, mas eu sinto o Senhor direcionando meu coração para isso. Então, esse é o tempo de oração. Bruna, quanto tempo? Você pode estabelecer um tempo mínimo da tua rotina. Então, assim, a média de oração brasileira é muito ruim. Ela é muito ruim. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, a média de oração é 4 minutos. Tem uma pesquisa sobre isso, mas eu não tenho certeza. Eu vou tentar achar essa pesquisa e eu coloco na descrição do vídeo. E também, se for errado, eu peço um disclaimer aqui, que são outros minutos, enfim. Mas é uma média muito baixa. Então, assim, separa um tempo mínimo que você possa ter na sua rotina e que você constantemente tenta largar esse tempo. Então, beleza, começar com 5, 10 minutos, ir pra 15, 20, enfim, depende da rotina e do quanto tempo você quer passar com o Senhor. E a verdade é que todo mundo tem tempo, mas nos falta organização e gestão desse tempo. Então, bom, os meus inegociáveis são tempo de leitura da Bíblia, com aquilo que eu me comprometi a ler, que é esse plano devocional, e o segundo, tempo de oração. Tá? E esse tempo de oração, ele entra também, às vezes, eu tô orando, coloco um louvor e eu paro pra escutar aquilo que Deus está falando. Então é um tempo quanto mais tempo na presença de Deus, mais você vai conseguindo entender aquilo que o Espírito Santo tá fazendo e você vai... É com ele, o devocional é com ele, não é sem ele, é com ele. Então deixa ele... Eu posso até começar, mas ele vai guiando ali esse momento, vamos dizer assim. E também tem um ponto que é um inegociável pra mim, mas que não necessariamente eu faço no momento que eu estou fazendo meu devocional, que é oração em línguas. Então, bom, eu claramente sou pentecostal, carismática, enfim, é o que você quiser colocar. Então, eu acredito nos dons, enfim, todas essas coisas. E então, oração em línguas pra mim é um must. Não necessariamente eu vou fazer ela naquele tempo, mas eu estou constantemente orando em línguas, assim como Paulo fala. Então, eu tô no carro, eu tô orando em línguas. Eu tô na academia, eu tô orando em línguas. Eu tô trabalhando, eu tô orando em línguas. Eu tô lavando a louça, eu tô orando em línguas. Então, esse é um tempo que constantemente
eu tô fazendo. Então é um inegociável. Eu sempre faço, não necessariamente no momento do devocional, mas está sempre presente na minha rotina. E algo legal desses inegociáveis existem diversas pesquisas que falam sobre o poder da oração, mas eu tenho aqui alguns dados que foram feitos pela Universidade de Tel Aviv, sobre a importância da leitura da palavra em mais de 4 vezes na semana. Então, eles notaram durante essa pesquisa que você tinha um pouco resultado se lia 3 vezes a semana, mas a partir do 4, os resultados eram muito altos. Então, vou ler aqui pra vocês. A partir leitura da palavra, mais de 4 vezes na semana. A solidão, ela cai 30%. Raiva cai 32%. Alcoolismo diminui em 57%. Estagnação na vida espiritual, essa sensação de estar estagnado espiritualmente, diminui 60%. O consumo de pornografia, 61%. E aí dados que pra mim são sensacionais. O compartilhar a fé, ou seja, você evangelizar, você falar de Jesus, aumenta em 200%. E o discipulado de pessoas aumenta em 230%. Então, assim, são dados reais daquilo que a leitura da palavra molda a nossa vida. Então, esses são os meus inegociáveis. Agora, vamos para os negociáveis. Meus negociáveis. E por que eu falo negociáveis? Porque às vezes dá tempo de fazer e assim, graças a Deus pela minha rotina hoje, eu tenho tempo de fazer essas coisas da maneira como eu faço. Mas às vezes um dia esporádico ou um dia que é um pouco mais diferente, às vezes não dá tempo de fazer isso, mas sempre que dá eu coloco pra fazer. E a minha primeira coisa do devocional que seria negociável, mas que eu faço com frequência, seria estudar a Bíblia com um comentário. Então aqui é o comentário do Antigo Testamento. Eu super recomendo esse aqui. Ele é um box que tem do Antigo e do Novo Testamento, tá? É o Novo, se eu não me engano, quem escreve é o Craig Keener, que é um teólogo pentecostal sensacional. Esse aqui, então, ele vai literalmente assim, é quase versículo por versículo. Então, quando eu acabo o meu tempo de leitura da palavra, eu pego exatamente os capítulos que eu tava lendo, eu abro aqui e eu vou lendo. Então, assim, demanda um tempinho, mas é muito bom ler a Bíblia com esse tipo de comentário. Esse comentário em específico é um histórico cultural. Então, você tem várias coisas da cultura da época que são muito interessantes. Mas você pode ler outros comentários, outros estilos de comentários que não sejam, por exemplo, histórico-culturais, que vai fazer muito bem pra você também. Mas eu super recomendo que você leia um comentário que esteja alinhado com a sua teologia, tá? Então é por isso que eu escolhi esse aqui e é por isso que pra você, cristão carismático, eu recomendo muito. Então esse é um negociável, na maioria das vezes dá, mas o dia que não der não tem problema, mas esse é um plus do meu devocional. Uma outra coisa que é um plus do meu devocional são as minhas bíblias. Essa aqui é em inglês e essa aqui é em italiano. Eu ganhei essa bíblia. Ah, Bruna, qual que é? Não sei. Eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Aqui, ó. Essa aqui. Ah, onde compra? Não sei. Ela trouxe, é uma menina que mora na Itália, ela sentiu de Deus de trazer pra mim, pro Nick, com um cartãozinho. E eu amei, e eu comecei a estudar e aprender italiano através dessa bíblia aqui. Então, o que eu faço eu pego um salmo, então até tá aqui aberto aqui, ó. Por exemplo, o Salmo 9, que eu deixei até um check, porque eu já fiz. Eu pego o Salmo 9, versículo 1, eu leio ele em português, inglês e italiano. Ah, Bruna, mas você entende italiano? Não entendo. Você entende inglês? Sim, entendo. Então, eu vou falar, cara, já que eu entendo português, entendo inglês, eu imagino que essas palavras em italiano, e aí eu vou começando a conectar os pontos. E algo muito interessante dessa questão de aprender outra língua através da Bíblia é que, na verdade, a Bíblia é um excelente material de estudo para outras línguas. Então, assim, inclusive, esse conceito de escola que a gente tem hoje foi criado por cristãos. Porque a Bíblia, ela precisa ser de acesso para todos. Então, os reformadores, eles priorizavam muito a educação do povo para que todo mundo pudesse ter acesso a isso aqui. Então, a Bíblia, ela sempre foi uma ferramenta de educação do povo e não ao contrário. Então, eu tô vendo, cara, eu tô aprendendo italiano através da Bíblia. Então, eu leio um versículo aqui,
E eu leio também um versículo em italiano, e aí eu vou... É meio que, tipo assim, um salmo por dia. Aí vai, Bruna, demora. Porque eu tô lendo 3 vezes a mesma coisa, 3 vezes o mesmo salmo, versículo por versículo, e também tentando entender as palavras em italiano. Então demora. Mas é uma alegria poder fazer isso aqui. Um outro ponto que é um negociável, que na verdade, assim, se for na escala de prioridades, eu coloco comentário. Então, dos negociáveis, eu coloco comentário, depois esse que eu vou falar agora, que é sobre provérbios, e depois as bíblias de diferentes línguas. Então, o que eu faço logo depois de ler o comentário? Tem algo muito legal, eu acho que eu posso fazer um vídeo só pra falar de provérbios, mas nós lemos provérbios da maneira errada, tá? Um livro de provérbios não foi feito pra ser lido, tipo assim, provérbios 1, provérbios 2, provérbios 3... na verdade, tem vários provérbios dentro de cada capítulo de provérbio. Quando a gente passa um pouquinho mais pro meio do livro de provérbios, tem vários dentro de cada capítulo. Então, eu ia dar exemplos aqui pra vocês, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo só pra falar de como ler provérbios direito. Então, eu pego um provérbio, tá? Um provérbio, e eu medito um pouco nesse provérbio. Então, eu falei que eu não dei exemplo, mas eu vou dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então eu tô lendo, são 2 versículos, mas que fazem parte de um provérbio. E aí eu medito um pouco nesse provérbio. Porque às vezes a gente lê provérbio e vai, né, é muito alimento, muita coisa, sendo que não mastiga. Então eu separo isso. Então, na ordem de prioridades dos meus negociáveis no devocional seria, primeiro, ler o comentário bíblico, esse comentário histórico-cultural, depois meditar sobre um provérbio e depois ler alguma passagem, algum salmo, enfim, nas minhas bíblias. Essa bíblia aqui eu comprei na Amazon, não tenho link nem nada, mas é uma NASB 1995, tá? É uma versão que foi indicada por uma das minhas pastoras e eu gostei muito. Inclusive, é a Bíblia que eu entrei no meu casamento. Tá bom? Vamos lá. Esses foram os meus negociáveis, mas que eu tento que aconteçam com a maior número de frequência. Existem outras coisas que são práticas de uma vida com Deus, que é, por exemplo, contemplação, que é, por exemplo, momento de adoração, que é, por exemplo, momento de soul. Então, assim, tem várias outras coisas que você pode fazer durante a sua vida com o Senhor, tá? Durante o seu dia a dia. Mas aqui estão, então, os meus inegociáveis, que é tempo de oração e leitura na palavra, e os meus negociáveis, que é mais tempo de estudo e de curiosa, porque eu amo muito a Bíblia. Então é isso, espero que isso tenha ajudado vocês. Eu não me coloco uma pressão no sentido de, tipo assim, cara, se você não lê a Bíblia em italiano, não, eu me esforço para. E às vezes não acontece, infelizmente, mas o importante é eu sempre colocar o meu coração no lugar de eu sempre quero aprender mais do Senhor. Então, esse foi o vídeo de como eu estou fazendo meu devocional em 2025. Quem sabe eu não faça um diferente no meu devocional de 2026, com uma outra Bíblia, uma outra dinâmica. Mas é isso. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço para que você compartilhe, curta e comente aqui também. E nós nos vemos no próximo vídeo, na próxima terça-feira desse canal. É isso. Tamo junto. Um beijo, falou. Tchau, tchau.